e do templo. Porque ser cristão, aqui dentro, no domingo, durante o culto, é muito fácil. Mais fácil do que mamão com mel, né? Mais doce que mamão com mel. Mas sair daqui e continuar transbordando o reino de Deus lá fora, esse é o nosso grande desafio. E por que eu estou ligando todas estas histórias? Porque para mim, quando eu olho para o texto que a gente leu no começo, eu enxergo 3 dimensões sobre o reino de Deus. A primeira dimensão é a dimensão devocional. Nós não temos dúvidas disso, isso já foi pregado aqui muitas vezes, ou já foi nas próprias aulas aqui, já foram comentadas, né? Que a nossa devoção deve ser dedicada somente a Deus. A Deus e só a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento da sua soberania sobre a nossa vida. E toda a Escritura nos ensina que devemos prestar culto e adorar somente a Deus. Esta é a dimensão devocional de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, estamos dizendo, é só a Deus que nós devemos adorar e prestar culto. Inúmeras ordens no Velho Testamento são nesse sentido, como por exemplo em Êxodo capítulo 20 está escrito: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, na terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso. Não estamos falando de imagem de santo, de Nossa Senhora, também isso, não é? Mas nós estamos falando de tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Em Deuteronômio: não te prostrarás diante deles, diante de outros deuses, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Ou ainda em Deuteronômio 29, eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições neste livro. Meu trabalho não pode ser meu Deus, minha família não pode ser meu Deus, minha igreja não pode ser meu Deus, os ídolos da televisão não podem ser meus deuses, nada além do Deus Jeová. Ele deve ser o único motivo da minha adoração. Então essa é a primeira dimensão, a dimensão devocional. Mas o reino de Deus também tem uma dimensão funcional, não é? De que adianta só eu me prostrar diante desse Deus e ficar adorando esse Deus, se isso não fizer diferença nenhuma na minha vida? Minha vida funciona ou deve funcionar na mesma intensidade da minha devoção. Então, se a minha devoção é total e completa ao Senhor Deus, a minha vida deve funcionar na mesma intensidade dessa devoção. E se nós não estamos fazendo isso, não estamos funcionando dessa maneira, tem alguma coisa errada com a nossa devoção ao nosso Deus. Como se nós pudéssemos separar Deus na espiritualidade da nossa vida e as coisas que eu decido aqui, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, as coisas que eu faço aqui são da minha conta. Então não adianta nada, se nós estamos prestando nosso culto a Deus, se nós não estamos manifestando isso nas nossas decisões, nos nossos atalhos de vida, se nós não estamos manifestando isso naquilo que nós precisamos. Então vem tudo aquilo que foi dito na aula passada. Quando a minha vida
começa a funcionar na intensidade da minha devoção a Deus, não é? Eu não preciso me preocupar com o que comer ou o que vestir, porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida. E as minhas escolhas são feitas em função desse reino. Eu obedeço à constituição desse reino. Eu faço a vontade deste rei, a quem eu presto minha adoração. Então esta é a dimensão funcional do reino de Deus. Mas eu enxergo uma terceira dimensão. Não encontrei uma palavra no português que pudesse expressar isso, por isso eu inventei uma palavra ali, né? Expansional, né? Que eu nem sei se é com S ou com C, porque eu inventei, então pode ser com S mesmo, né? Mas de expansão, ou seja, o reino de Deus, a minha interação com as pessoas neste mundo se dão na intensidade da minha devoção a Deus. Então, eu tenho uma devoção a um Deus, as coisas que eu faço na minha vida são por causa dessa devoção, mas as pessoas têm que saber que essa devoção é prestada a um rei que é capaz de mudar a minha vida, que é capaz de dar um novo jeito na minha vida. É a revelação de Deus, é a revelação do reino de Deus para os outros, sejam eles cristãos ou não. Como é que as pessoas olham para mim e veem o reino de Deus? Lembram a história do seu Pedro? Eu vejo vocês reunidos aí, vocês cantam, vocês oram, vocês lancham, vocês riem, vocês são um povo aparentemente alegres, mas isso não alcançava o seu Pedro, vizinho de porta do Fábio. Por quê? Porque eles estavam fechados em si mesmo, não estavam na sua dimensão devocional, na sua dimensão funcional, mas não estavam na sua dimensão expansional. Na última aula a gente falou em Mateus 5, não se pode esconder, na última aula minha, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder, ou não deveríamos estar escondendo o reino de Deus, que está edificado em nós, que as outras pessoas não percebessem isso. Nós somos a forma como Deus se mostra ao mundo. A gente cantou uma música aqui logo no começo, né? Que diz, socorre os aflitos, aos aflitos, né? Socorre aos aflitos, socorre os enfermos, socorre os necessitados. Como que Deus vai fazer isso? Como que Ele vai fazer isso? Tocando no meu coração, no seu coração, para nós irmos socorrer os aflitos, os necessitados, os fracos na fé, aqueles que precisam da presença de Deus. Eles vão ter essa presença de Deus através da nossa vida. Se nós não entendermos essa dimensão expansional do reino de Deus, nós não vamos ser como a luz que brilha, a cidade plantada no alto do monte que não pode ser escondida. Ele se mostra ao mundo, Deus se mostra ao mundo, o reino dele se mostra ao mundo através de nós. E é aí que vai acontecer uma coisa interessante. Quando eu começo a brilhar a luz de Deus, né? A minha esposa vai dizer, nossa, meu marido só produz frutos de justiça. Claro que isso é só um exemplo, né? Ele me trata com amor, ele é tão bom, é tão bem-humorado, faz tudo para manter a paz em casa, é paciente até quando eu estou na TPM, né? Ele é amável com a sogra dele, ele é bondoso com quem bate a nossa porta para pedir ajuda, ele é fiel a mim, aos seus princípios, a valores, ao seu Cristo, né? Ele tem mansidão nos momentos difíceis e tem domínio próprio, não perde a cabeça por nada.
Claro que eu não estou falando de mim, né? Até porque minha esposa está ali, iria me desmentir na hora, né? Mas é isso que nós devemos buscar, é assim que nós temos que fazer, é isso que nós temos que perceber, que vai significar Cristo vivendo em mim, o reino de Deus presente em mim. E quando ela percebe isso, ela vai ver que essa é a vida que vale a pena viver, então ela também começa a brilhar praticando atos de justiça, e nossos filhos vão ver a luz praticando em nós, a luz de Deus brilhando em nós, praticando atos de justiça também, e nós vamos sair desse mundinho evangeliquez e igrejeiro, e vamos andar por este mundo, nosso ambiente profissional, nosso ambiente social, nossas comunidades reais ou virtuais, sei lá o quê, mas nós vamos andar por aí, brilhando a luz de Cristo, praticando boas obras, para as quais fomos preparados desde antes da fundação do mundo. Praticando bem e justiça, para que as pessoas vejam que Cristo vive em mim. As pessoas não vão entender que nós somos membros do reino de Deus só porque nos veem nos ajuntamentos, aos domingos, nas coinonias, ou porque não fumamos, não bebemos, não adulteramos. Elas não vão entender que o reino de Deus vive porque nós estamos, ao invés de irmos para o carnaval, nós estamos indo para os retiros espirituais, ou porque nós vamos cercar o tótem da cidade para que a justiça não tire o tótem da cidade, que Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, ou participar da marcha para Jesus, ou ficar mandando versículo pelo Facebook. As pessoas não vão entender o reino de Deus vivendo em nós por causa disso, podem ter certeza. Não estou dizendo que isso seja ruim, estou dizendo que elas não vão entender que o reino de Deus vive em nós só por causa disso. Elas vão perceber que somos reino de Deus quando materializamos a justiça através das nossas atitudes, e talvez elas queiram esse reino, e quando elas invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo, declarando: eu quero este reino para mim, é assim que esse reino vai se expandir. Porque o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 10, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero aqui defender a minha compreensão dessa terceira dimensão do reino de Deus, que eu chamei de expansional, e para isso eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 33 do texto que a gente leu. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e até agora, nas aulas anteriores, nós só ficamos nesse pedaço do reino, do texto. Mas nós temos que ver que Jesus está dizendo também: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quer dizer mais. Não adianta só buscar do ponto de vista devocional, do ponto de vista funcional, mas também buscar a justiça, que é o ponto de vista, é a dimensão expansional do reino de Deus. Por que justiça? Porque quando Jesus, quando Jesus está falando isso, Paulo está explicando o que é o reino de Deus. Em Romanos capítulo 14, verso 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vejam, tem tudo a ver com o que a gente estava olhando nas aulas anteriores. Não se preocupe com o que comer ou o que beber, porque este não é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. E o que é justiça? Que Jesus recomenda que seja buscada. Justiça é vida. Lá em Deuteronômio capítulo 16, verso 20, Deus está dizendo ao povo de Israel: sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor e seu Deus lhe dá. E quando eu ouço dizer em João 10:10, Jesus dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, então, ora, se justiça é vida, e Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, eu posso entender que eu vim para que vocês tenham justiça, e tenham justiça em abundância. Faz sentido isso? A justiça é a menina dos olhos de Deus.
Porque no Salmo 33, capítulo 5, e depois no capítulo 40, aliás, no Salmo capítulo 33, verso 5, e depois em 45, 7, está escrito que ele ama a justiça. E ainda no Salmo 37, porque ele ama quem pratica a justiça. Em Isaías 45 diz que ele criou a justiça. E no verso 24 que a justiça está nele. E no verso 26 que a justiça procede dele. E em Isaías 51, 4 que a justiça se tornará luz para todas as nações. Não só para os crentes, não só para os cristãos. A justiça então é a marca, o sinal do reino de Deus. É assim que eu entendo quando eu leio no Salmo 45, que o cetro da justiça de Deus é o cetro do seu reino. Sabem o que é cetro? É aquele bastão, geralmente feito de ouro, que representa a autoridade. Quem é o rei? É aquele que usa o cetro. E aqui, em Isaías está dizendo, no Salmo 45 está dizendo que o cetro, a representatividade da soberania de Deus está na sua justiça. O cetro é o símbolo do reino, a justiça de Deus é o símbolo do seu reino. A justiça de Deus é pragmática, ou seja, ela se reverte em ações. E como é que nós podemos verificar isso na palavra? O Velho Testamento está cheio disso. Aqueles que já passaram por estão fazendo aquela leitura diária que vão terminar no Apocalipse em dezembro, né? Passaram por essa fase ali no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Deus falando muitas coisas que o seu povo poderia ou não poderia fazer. E tudo que ele fala tinha a ver com justiça. Então, quando passa ali sobre aquele aspecto que vocês devem ter lido do jubileu, do ano do jubileu, que era o ano do perdão, isso tinha a ver com justiça social. Em Deuteronômio também ele fala que suborno perverte a justiça e, portanto, não pode ser praticado porque prejudica o bem comum. Há recomendações para não negar também em Deuteronômio a justiça aos pobres, famintos, viúvos e estrangeiros. Isto, diz em Deuteronômio 24, será considerado ato de justiça quando você socorrer o necessitado, o pobre, a justiça, as viúvas. Em Provérbios, Salomão diz que a falta de justiça traz prejuízo ao trabalhador. Em Ezequiel, o profeta diz que na falta de justiça o povo passa fome, é maltratado, é roubado, é extorquido. E Amós vai mais longe, diz que a falta de justiça é como se pisasse a cabeça do necessitado. E em Isaías, logo no primeiro capítulo, o profeta vai recomendar: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Então a justiça de Deus está caracterizada na prática, não só nos momentos de atos, de culto, de louvor, de cântico, de dizimar, não. Ela está caracterizada na prática. E onde há justiça, todos se dão bem. Provérbios 29, 4, e a gente pode olhar isso até com muita dor para o nosso país, e não só para o nosso país, mas para como o mundo está vivendo em geral, não é? O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Verso 14, se o rei julga os pobres com justiça, teu trono estará sempre seguro. Minha retidão, promessa de Deus, logo virá, minha salvação está a caminho, o meu braço trará justiça às nações. Ou ainda, o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 9, 9, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, verso 6, nós já passamos por lá, não é?
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E no Evangelho, como diz Paulo em Romanos 1, é que está a verdadeira revelação da justiça de Deus. É um processo contagioso esse da justiça. Mesmo Isaías escrevendo as palavras do Senhor, diz: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Eu me conscientizo que o reino de Deus está em mim, precisa brilhar visivelmente através das minhas atitudes de justiça que estão, como eu disse antes, além do templo, do domingo e do culto. O reino de Deus só vai se materializar na terra por nosso intermédio. Quanto nós estamos dispostos a seguir nosso mestre, suprindo as necessidades da pessoa que está ao nosso lado? Não estou falando só de suprir as necessidades das pessoas que estão sofrendo tragédia, que estão passando necessidade material. Mas temos pessoas que estão diante de nós, sofrendo porque não conhecem a Jesus Cristo. E nós muitas vezes estamos achando que é mais importante vir ao culto no domingo de manhã, domingo à noite, ou não faltar na nossa coinonia, do que ir atender uma necessidade de uma pessoa que ainda não conhece esse reino. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso dinheiro, tempo e conforto para levar o reino de Deus a outras pessoas que não usufruem dele ainda. Por isso que eu disse que esse não era um tema que eu me identificava muito, porque eu confesso que ao estudar esse tema, quanto eu ainda tenho que desenvolver a minha visão, a minha dimensão expansional do reino de Deus na minha vida. E acho que a gente começa a entender por que tanta gente passa fome no mundo. Pergunta do domingo passado. Porque a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus, não está prevalecendo ainda. E ela só vai prevalecer se nós sairmos daqui dispostos a exercitar a dimensão expansional do reino de Deus na nossa vida. A meu ver, a história, lógico que se falar da igreja é fácil, é aquele negócio todo, né? Mas nós temos que ver um momento histórico. Se você puxar, o Brasil, né, originalmente é da igreja católica, né? E a igreja evangélica, muitas vezes, ela é vendida como aquela que cobra alto. Então, e nós vemos em todo lugar, sempre é conta bancária, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que essa inversão de valor breca a própria evangelização. Porque quando a pessoa começa a crescer na palavra de Deus, na igreja, o restante da vida dele vai transformando, ele vai coisa, né? Então, tudo isso nós temos que entender. E outra coisa que o irmão puxou, né? A questão de ficar só na igreja, né? Que os nossos filhos, eles têm que ter o contato com o mundo, desenvolver uma profissão, uma coisa ou outra. E muitas vezes os filhos só querem ficar em casa, por quê? Aí fica na igreja, em casa, aquele negócio todo. Então, a função, né, de levar o mundo é uma das coisas difíceis da própria igreja, né, de expandir uma coisa. Que a Bíblia traz todos os valores, traz. Quer dizer, a própria escola traz o ensinamento, aquele negócio todo. E também correr atrás de tragédia também não resolve nada.
Nós temos que estar ligado a que o Espírito Santo coloca em nós na ajuda, que nem o irmão falou, às vezes, que nem nós, no caso lá. Tem uma vizinha que ela começou a ter problema espiritual. Então ela abriu, nós levou em casa, nós oramos por ela já está querendo ir para a igreja. Então a igreja, ela é material e espiritual, só isso. Obrigado. Isso é também acudir ao necessitado, aquele que tem também uma necessidade espiritual. Mas eu não concordo com o irmão, continuo na minha posição de que correr atrás de tragédias e de necessidades materiais faz parte sim do reino de Deus. Faz parte sim do reino de Deus, porque essa é a justiça que Deus demonstrou, como eu falei nos versos anteriores, ou seja, pobres, necessitados, viúvas e tudo mais. Não é a única coisa, mas toda a necessidade, seja ela material, espiritual, seja ela de caráter qualquer ele que seja, nós devemos ir atrás para que aconteça isto que está acontecendo com a vizinha do irmão. Ou seja, ela quer conhecer um pouco mais do reino. E quando ela clamar, eu quero conhecer do reino, Deus não vai se omitir e não vai entregar para ela o mesmo que tem entregue para nós em termos de espiritualidade. Sueli. Bom, irmãos, dando uma sequência aí no que vocês estão falando, eu estava pensando assim, na palavra de Deus, quando a igreja primitiva, né, começou a existir, havia aquela questão do repartir o pão e do repartir entre aqueles que eram os cristãos novos, que estavam também sendo, como se diz, perseguidos ou distanciados da onde eles viviam. Então, houve aquela questão de toda aquela comunhão no compartilhar, né? Então, a gente tem essa instrução aí na palavra. E a gente, quando a gente começa a observar ou a ver, vendo, né, aqueles que são necessitados, que estão ao nosso redor, e a gente pode fazer alguma coisa, né, quando a gente deixa de fazer o bem sabendo o que precisa fazer, nós estamos pecando. Agora, se a gente tem a noção de que a pessoa está precisando e a gente pode fazer, então a gente deve fazer. Hoje em dia, a gente tem essa questão que foi colocada ali nas 3 primeiras histórias, né, o que existe em comum ali, além da solidariedade que surgiu, mas na ação mesmo de estar fazendo alguma coisa, favorecido por uma tecnologia que existe hoje em dia das redes sociais, que faz com que as pessoas se interem, né, ou tomem parte das coisas com mais rapidez, né? Porque no tempo de Paulo, ele escrevia uma carta para algum lugar, para pedir um socorro que vinha num determinado momento, mas isso levava um tempo, né, de demora. E agora a gente tem essa redução no tempo de demora, mas ao mesmo tempo a gente só vai ter a ação daquele que é comovido a agir, né? Então, se a gente tiver a comoção para agir, nós vamos estar agindo. E aí eu lembrei de, não sei quantos aqui viram, não sei se foi o pastor Eber, acho que ele falou, foi no retiro, né? O pastor Eber comentou no retiro que ele esteve visitando uma comunidade aqui em Sorocaba, que é uma comunidade um pouco carente, que foi a mesma que a igreja aqui fez um trabalho há um tempo atrás, né? Lá perto do bairro da Dagmar. Aí ele falou assim, eu confesso, irmãos, que eu vivi tanto tempo em Sorocaba, ele falou, e eu não sabia que existia dentro de Sorocaba uma comunidade tão carente. E eu convivi com uma assistente social que foi minha chefe por muito tempo, num outro serviço, e ela viu uns bilhetinhos de Natal naquela época que nas árvores de Natal dos grandes supermercados, em que as pessoas pediam alguma coisa. Então, tinha uma criança falando que ela queria determinadas coisas tão simples, que ela vivia numa carência total, aí tinha outra, aí ela adotou uma, foi ver, mas ela falou assim, Sueli, aqui, que ela não é daqui de Sorocaba, aqui em Sorocaba tem lugar tão carente assim? Então, às vezes, a gente não vê porque a gente não convive, né? Mas existe, e aí a gente vai poder estar agindo quando a gente tem conhecimento e quando a gente tem como agir. Mas se a gente não tiver também, a gente só vai ver os condomínios de luxo, a gente só vai ver, né, as socialites e outras coisas. Depende do que a gente quer ver, né? Então, porque isso está no nosso coração, a gente vê o que a gente quer ver. Nete, meus 5 minutos, já terminei, hein?
Então, e a gente só vê quando a gente sai de dentro da igreja, prédio. Né? A Sueli falou que a gente vê quando a gente quer ver. A gente vê quando a gente sai daqui de dentro, né, do nosso espaço, e passa a ser cristão no mundo que a gente vive, né, como você falou, no nosso trabalho. E sobre o mundo, né, que o irmão citou, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar, né, com este século, mas renovar a nossa mente, né, para que a gente possa experimentar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então, a prática do amor, da justiça, não pode ser só aqui no nosso quadrado, né? Como diz aquele ditado popular, né? Sair da casinha, sair do quadrado, porque é o que nós temos que fazer. Não é o que nós queremos fazer, é o que Cristo pediu, né? Ordenou que nós façamos, né? Que a gente leve até aqueles que não conhecem o reino de Deus, né? Para os que precisam da justiça. Nós, pela graça, nós já fomos alcançados, né? Temos a salvação, então precisamos, para aqueles que ainda não conhecem esse amor, né? Essa perfeita vontade de Deus, nós temos que fazer. Então a gente tem que fazer mais, eu acho. Nós temos feito muito pouco. A gente precisa se dispor um pouco mais. Cada um dentro daquilo que pode e que consegue fazer, mas todos têm muitos talentos que podem ser usados de muitas maneiras, né? Social, trabalho social, evangelização. Tem muitas maneiras de você falar do reino de Deus, né? A gente não precisa só estar aí na frente ou aqui dentro, né, Oswaldo? É a minha opinião. Obrigado pela contribuição. Então, eu só queria encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo. 2 minutos, 3. Vou encerrar mesmo. Que eu queria que você fizesse realmente uma reflexão individual e íntima diante de Deus e identificasse. Eu tenho certeza, se cada um de nós pararmos aqui 30 segundos, nós vamos identificar uma necessidade de alguém que está ainda fora do reino de Deus, que possa ser alcançada pela nossa ação, pela nossa atitude, para que essa pessoa veja o reino de Deus, não apenas na nossa pregação, não apenas na nossa palavra, mas num ato em que ela possa dizer: o reino do bem chegou. E que me emociona muito quando eu leio João 16, Jesus falando sobre seus últimos momentos antes de ser crucificado, preso e crucificado, ele falando com seus discípulos, e seus discípulos começam a entristecer-se, né? E as palavras dele começam, se tornam uma verdadeira confissão de submissão ao plano do Pai, do seu amor pelos discípulos, do seu amor pela humanidade, do extremo cuidado que ele tinha por eles. E eles começam a se entristecer com tudo aquilo, e ele diz: olha, preste atenção, acho que vocês estão tristes porque vocês não entenderam ainda muito bem. Eu tenho dito que vou voltar para o meu Pai, porque mas vocês vão ficar aqui. Minha missão está cumprida aqui na terra, mas quando eu for, eu vou pedir ao Pai e Ele vai lhes enviar um Consolador, Ele vai lhes enviar o Espírito Santo, porque eu sei que viver aqui nesse mundo para vocês não vai ser fácil. E no verso 8 diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que eu entendo por isso? Do pecado, o meu passado; do juízo, o meu futuro quando Jesus vier; mas da minha justiça, aqui e agora. Que o Espírito Santo nos conceda a graça e a sabedoria para exercitarmos justiça do reino de Deus, aqui e agora. E aí sim, seremos luz para todas as nações. Bom, agora é comigo e com vocês. Que o Espírito Santo nos ajude, Deus nos ilumine e nos oriente. Amém.
Muito bem, pessoal. Fique em pé um pouquinho aí, dá uma esticada nos braços. E enquanto isso, o pessoal da música vem aqui para cima, tá bom? Aí, depois de uma aula de discussões, de temas importantes. Então vai, o pessoal da música venha já para a gente emendar logo, tá bom? Por favor. Som. Muito bem, meus irmãos. Vou pedir para você a gentileza de você se colocar em pé, para a gente ler a palavra de Deus, que fala a respeito do Senhor reinar em nossas vidas. Vamos? Vamos ler juntos? Vamos lá. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Então vai, fala para o Senhor reinar na sua vida, no seu coração. Vamos lá. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão.
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Partilhando tua dor.
igreja pode sentar. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 15. Segunda Samuel capítulo 15, veja aí. Nós vamos ler os versos 22 e 23. Diz assim: Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação ou orgulho como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Ponto. Texto de 1 Samuel. O que foi? Segunda Samuel? Vocês estão em 1 Samuel 15? Então volta para o primeiro. Tão simples. Voltou lá, 1 Samuel. Como vocês não acharam em 2 Samuel, vocês já, tecnicamente, já voltaram. Vou ler de novo para vocês não se confundirem enquanto você estava procurando o texto aí. Então vou lá. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação ou orgulho como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Ponto. Todo mundo viu agora. E vocês viram, e certamente alguns de vocês, pelo menos, já leram esse texto hoje, considerando que esse texto faz parte, é um trechinho da jornada bíblica de hoje. O pessoal que está firme lá está em 1 Samuel. 1 Samuel. E aqui a gente tem uma história importante e muito grave. De vez em quando vocês começam a ler o Antigo Testamento e vocês ficam assim escandalizados com algumas coisas que acontecem. E aqui está um escândalo para a sua fé, caso você não preste atenção nos detalhes da história como um todo. Porque nesse ponto aqui, Deus havia dito o seguinte para Saul, o rei de Israel, naquele momento. Deus disse assim para Saul que Saul devia ir e lutar contra os amalequitas. E Saul devia ir e lutar contra os amalequitas e devia destruir tudo e todos. E aí que vem na gente aquela sensação assim: que é isso, né? Que é isso que Deus mandou fazer? Mas aqui,
quando Saul foi para lutar contra os amalequitas, ele foi de fato como o Senhor tinha mandado. O Senhor de fato deu a Saul uma vitória muito grande sobre os amalequitas, mas Saul fez assim só parte daquilo que Deus tinha dito, porque Deus tinha dito para tirar, mas Saul permitiu ao povo, ou o povo trouxe, e Saul não brigou com o povo inicialmente, o povo trouxe a melhor carne, o melhor boi, a melhor ovelha dos amalequitas. E outra coisa, Saul trouxe também o rei dos amalequitas. Pegou o rei como um súdito, talvez para usar o rei como um troféu para si. Olha, venci os amalequitas. E os bois e as ovelhas que o povo trouxe, e que depois de o povo trazer, Saul foi repreendido por Samuel, o profeta, e aí ele veio com a história de que então eles podiam pegar aqueles bois, aquelas ovelhas, e fazerem sacrifícios ao Senhor. E Saul recebeu uma repreensão tão grande, e chegou a Saul aqui nesse momento a palavra dizendo o seguinte: assim como você rejeitou a palavra, você é rejeitado como rei, não tem mais rei. Deus vai trocar o rei. Eu estou trazendo esse trecho aqui exatamente por causa que nós temos que prestar atenção naquela dinâmica que vocês, os adultos pelo menos, estudaram aqui sobre devoção e prática de vida. É sobre o reino de Deus devocional, ou funcional, né? Ou expansional, com S ou com C, depois você resolve esse problema lá. Porque aqui, parece que Saul tinha definido que ia fazer aquilo que ia fazer com base no fato de ser rei. Como eu sou rei, e como o povo fez isso, e como eu também quis trazer o rei dos amalequitas, e como a última ordem é minha, então está resolvido. Por isso que ele vai falar aqui do pecado da rebelião e do pecado da obstinação. A rebelião no sentido de se rebelar contra Deus, e a obstinação no sentido de assim: eu sou quem decido as coisas, e porque eu decido as coisas, eu faço do jeito que eu quero. E aí então é quando Samuel vem para falar para Saul a respeito dessa questão, e vai dizer assim: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Tem coisa que Deus faz e a gente não entende o porquê Ele faz às vezes. Por que será que Deus deu a ordem para Saul para que ele eliminasse os amalequitas? Boa pergunta, né? E essa pergunta, ela pode ser respondida lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, versículos 17 a 19, Deuteronômio. Quando o povo de Israel tinha saído do Egito, então o povo ia caminhando, e os amalequitas eram um povo que estava à margem por onde o povo de Israel ia caminhar. Muito provavelmente, dizem os estudiosos, que são descendentes de Esaú. E se forem de fato descendentes de Esaú, ainda tem um problema. Aquele problema de Moisés, quando disse para o povo lá em Deuteronômio o seguinte: quando você passar por essa terra, não mexa neles, porque aquela terra foi prometida para Esaú. Mas o que é que os amalequitas faziam? Eles não enfrentavam o povo inicialmente frente a frente.
eles iam por trás. E quem ficava atrás no povo? Os que estavam cansados, os idosos, mulheres com filhos. Em geral ficava atrás. Tinha lá uma retaguarda, mas o forte do povo de Israel, os soldados de Israel iam mais à frente para abrir espaço. Os amalequitas se escondiam nas suas cavernas, e quando o povo estava passando, eles iam por trás e matavam todo mundo que estava ficando para trás. Uma única guerra frente a frente que nós vemos, lembra daquela história de quando houve uma guerra, e aí Josué era o comandante do exército de Israel, e então Moisés foi ao monte. Lembra daquela história? Quando Moisés ficava com o braço estendido, o povo prevalecia. Quando Moisés baixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Os amalequitas no encalço de Israel. Lembra? Que então, como os braços de Moisés ficaram pesados, ficaram cansados, então o povo, quem estava com ele lá, Arão, e os outros que estavam com ele, colocou uma rocha, Moisés se assentou, e eles ficaram segurando o braço de Moisés alto lá, erguido. A intercessão. Essa briga, essa guerra, era uma guerra dos amalequitas contra o povo de Israel. E se você deu uma olhadinha, ou vai dar uma olhadinha lá em Deuteronômio, você vai ver o seguinte, que existe uma promessa lá. Porque os amalequitas fizeram isto com o povo de Israel, eles serão destruídos completamente. E agora chegou a hora de Deus fazer cumprir aquela promessa. Então assim, quando você vê um texto que fala assim, Deus eliminando esse pessoal, é importante que você tenha uma visão completa do texto bíblico, para você saber que isso está acontecendo por causa de outras coisas. E nesse caso aqui, por causa do tanto que os amalequitas judiaram do povo de Israel. E aqui em 1 Samuel capítulo 15, nós vemos essa questão. Deus tinha dito, faça isso. E quando Deus disse, faça isso, ele sabia o que estava dizendo, e ele sabia por que estava dizendo. E aí Saul, no seu manto de rei, na sua coroa real, ele decide fazer as coisas do seu jeito, e não do jeito de Deus. Aí então nós temos essa palavra de Samuel para Saul. Você acha que Deus se agrada mais do sacrifício que você faz, do esforço que você faz, do que você cumpre a palavra dele? Você acha? Está errado. Porque quando você tenta agradar a Deus por meio de sacrifícios, e no nosso caso aqui, vamos lá, acabou aquela ideia do sacrifício, né? Porque Cristo fez o sacrifício final, né? Então para a gente não tem isso. Mas a gente gosta de fazer um sacrifíciozinho para a gente achar que a gente está bem com Deus. E esse sacrifíciozinho que a gente gosta de fazer, muitas vezes está ligado à nossa religiosidade. Mas existe uma dicotomia muito grande em muitos cristãos hoje, que é a dicotomia entre aquilo que eu faço para Deus, ou aquilo que eu faço na igreja, em detrimento daquilo que Deus manda eu fazer na palavra dele. E esse negócio é muito sério, porque assim, se Deus disse para você fazer algo, faça. Se a Bíblia te ensina alguns princípios que são às vezes difíceis para você cumprir, por causa da realidade que você vive, viva assim mesmo, faça assim mesmo os princípios que Deus tem para você. Por quê? Porque Ele se agrada e Ele sabe honrar mais a sua lealdade, a sua fidelidade, do que as coisas que você faz para Ele.
Isso em todas as áreas. E aí vamos pegar então um pouquinho sobre o grande mandamento de Jesus. E o grande mandamento de Jesus diz o quê? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesmo, porque um dos problemas que Saul cometeu aqui foi que ele se rebelou contra a vontade de Deus e ele se pôs orgulhoso diante de Deus para fazer o que ele queria. Ponto. Então isso foi uma coisa fundamental que aconteceu aqui com Saul. Amarás o próximo como a ti mesmo. E a primeira coisa que a gente faz quando ama o próximo como a nós mesmos é fazer ao próximo aquilo que nós temos de melhor. E hoje, pelo menos aqui na questão dos adultos, estava aquela questão lá da minha devoção separada da minha ação em relação ao mundo. Isso sempre vai produzir discussão, crise, dúvida. Aliás, existe hoje uma discussão muito grande nisso, porque até pouco tempo atrás estava o pessoal tentando fazer uma teologia para a América Latina, e a teologia ideal para a América Latina, que o pessoal entendeu que era a melhor, com a cara do latino-americano, era chamada teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tinha um pressuposto bonito, mas errado, teologicamente. Porque ele diz o seguinte, que a salvação estava ligada à libertação da opressão do pobre. Bom, a teologia da libertação, ela cresceu muito dentro do meio católico e invadiu também o território evangélico. Mas quando o Papa, antes de João Paulo II, quando ele chegou e deu uma facada na teologia da libertação, então ela... Mas aí começou a crescer no nosso meio uma outra eclesiologia, chamada de igreja de missão integral. E a crítica que se fazia, tanto à teologia da libertação, quanto à missão integral, que é muito difundida nas nossas igrejas hoje, é que tanto uma quanto outra partia de pressupostos marxistas, que estava ligado principalmente à libertação do homem, da opressão material que ele vive, e muito pouco ligada à libertação do homem do mal espiritual que lhe aflige. E aí então começou uma briga, e uma parte da briga diz assim, não, a igreja tem que estar no meio da sociedade. Outra parte diz assim, a igreja não pode se confundir com uma ONG, igreja não é ONG. Então igreja, o esforço maior dela não é pelo social. E aí essa briga está girando aí no mundo da discussão teológica, né? Mas a Bíblia diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que é que Deus manda a gente fazer ao próximo? Deus manda a gente cuidar das viúvas? Manda. Deus manda a gente cuidar dos órfãos? Deus manda a gente ser bênção para a justiça social acontecer na cidade, no país, no mundo? Deus manda tudo isso. E nós temos que viver isso. Não como ONG, mas como igreja, que tem como missão restaurar pessoas à comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho. No entanto, nós não devemos fazer ação social, ou não devemos ir em direção ao ser humano
decaído, com a intenção de que, ajudando a ele, ele vai caminhar conosco no Evangelho. Por quê? Porque nós devemos amar sobre todas as coisas. Esse grande problema que acontece em países de carência muito grande. A missiologia sempre está condenando isso. Chega um país, você está lá naquele país, e aí você tem muito alimento, e o país passa uma fome danada. Aí o pessoal precisa de sal, você dá sal, mas desde que ele participe dos encontros que você vai ter na sua igreja. Você distribui açúcar desde que aquela pessoa venha caminhar com você. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você dá sal e dá açúcar sem a intenção de que ele venha ser fiel da sua igreja ou não. Só por causa que Deus o ama. Nesse sentido. Mas acima de tudo, o nosso interesse é que ele seja restaurado com Deus. Nós ajudamos porque Cristo fazia isso. Cristo não podia ver uma pessoa carente. Cristo não podia ver uma pessoa necessitada. Ele ia atrás. Ele não aguentava ver alguém chorando, especialmente se fosse uma mulher chorando por causa de um filho, ou um pai chorando por causa de um filho. Ele não suportava isso. Ele agia mesmo a favor, fazia o melhor. Isso, nós somos como igreja. Hoje nós temos tantos ensinos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, princípios claros para a gente viver. E quando aqui Samuel chega para Saul e diz: Saul, o que você está pensando, Saul? Você está pensando que você vai fazer aquilo que você quer e depois você vai comprar a graça de Deus com um sacrifício? Você está pensando que você vai sair lá para fora, vai viver uma vida em pecado, você vai viver uma vida fora da vontade de Deus, e depois você vai entregar o seu dízimo aqui, por exemplo, e está tudo resolvido entre você e Deus? Você está pensando que você vai viver uma vida mundana lá fora, e depois você vai dizer não para os ensinos da palavra de Deus, você vai dizer não para aquilo que Deus quer para a sua vida, e depois você vai vir aqui e vai ser um aluno da escola bíblica dominical, e você vai cumprir isso como regra para a sua vida, e você vai achar o quê? Que está tudo certo entre você e Deus? Então essa é a questão. O que Deus quer de você? Ele quer que você conheça o que Ele disse. Nós insistimos. Eu adoraria que nós fôssemos novamente taxados como antigamente. Os Bíblias. Lembra que a gente era chamado de Bíblia? É só porque o pessoal pegava a Biblinha, botava debaixo do braço e ia embora. O pessoal até chamava a Bíblia nossa de desodorante do crente, né? O pessoal falava isso. E é isso que a gente tem que correr atrás de ser, gente comprometido com a palavra. O que Deus disse, Ele disse isso. Como é que eu vou colocar isso em prática lá fora? Lá com o meu vizinho, lá no bairro carente, ou lá no Campolim. Nós precisamos começar uma igreja naquele Campolim. Nós precisamos. Olha quanta gente está indo para lá, né? Até o Diego já foi para lá. E aí a gente já tem até alguém para tocar lá e cantar, né? Que a José pode cantar e o Diego tocar. Sei lá. Por quê? Porque nós temos que alcançar a cidade. Então assim, a grande dificuldade nossa é que a gente não tem tempo para a palavra. A gente faz um esforço para ir na igreja, mas a gente não tem tempo para a palavra, para estudar a palavra, para ler a palavra, para memorizar a palavra. E nós nos esquecemos que a bênção de Deus para a sociedade está em nós cumprirmos a palavra. Quantas vezes Jesus fala sobre isso? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu considero como um homem sensato.
Olha que lindo isso. Tiago, que tinha um texto que escreveu mais para a vida prática da igreja, ele dizia assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E aqui foi tão grave o pecado de Saul que Samuel chega a dizer assim: você quer saber que a rebelião ela é comparada à feitiçaria diante de Deus? Olha que coisa grave. O fato de você optar por fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus, sabe como é que Deus considera isso? É um pecado parecido com a feitiçaria. E a obstinação, sabe como é que Deus considera? Um pecado parecido à idolatria. Porque a obstinação acaba sendo a idolatria do eu, não é? Então, mergulhe na palavra, lê a palavra, saiba o que Deus diz, cumpra o que Deus diz. E você sabe que no caso da nossa leitura aqui, o que Deus havia dito era cruel. Aos olhos sociais, Deus tinha dito assim: Saul, chegou a hora de tirar os amalequitas do mapa. Olha que ordem dura de cumprir. Não é? E ele não tinha que negociar, porque quando Deus disse isso, ele sabia por que estava dizendo. Então, é quando nós estamos firmados na palavra e praticamos a palavra em detrimento à nossa própria vontade, é aí que a gente é bênção. É aí que a gente faz diferença. É aí. É aí que as coisas são diferentes, tanto aqui quanto onde quer que a gente esteja. É nesse ponto. E uma igreja que cumpre a palavra, lembra lá de Atos 2? Ela cumpria a palavra e ela se tornava simpática à sociedade. Por que era simpática à sociedade? Será que é porque a igreja chegava na casa dos vizinhos lá e dizia assim: você vai para o inferno porque você não é crente? É nada, é porque o pessoal cercava mesmo, o pessoal vivia a comunhão do Espírito Santo, o pessoal era íntegro, era leal a Deus, era íntegro de caráter, era sincero nos relacionamentos, era isso. Porque é isso que a palavra ensina a gente. E a igreja era abençoadora. E nós seremos abençoados e abençoadores se a gente olhar para a palavra que Deus quer que a gente cumpra e cumprir. Então vamos lá. Vamos buscar sempre a palavra nesse sentido, vivê-la para a glória do Senhor. E aí a gente vai fazer chover bênçãos. Aí, chuvas de bênção teremos. E no 337, fique em pé aí para a gente encerrar o encontro da manhã cantando: chuvas de bênçãos teremos. Esta é a promessa de Deus. Enquanto a gente canta, você que veio preparado para consagrar o seu dízimo, sua oferta, vai fazer, tá bom? Temos aí no boletim vários avisos. Dá uma olhadinha para você ficar por dentro. Acabou a música, acabou o encontro da manhã. Até a noite, às 19 horas, quando nós teremos aqui um culto muito especial, com a ênfase em missões, né? E com a mensagem trazida pelo pastor Aguinaldo Mantuan. Vamos cantar. Chuvas mandadas dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tanta somente nós temos.
vida de paz.